até o hip hop, assim, né? Hoje, ainda vocês acham que tem muito estigma, é uma coisa que, felizmente, até com a popularização, assim, nesses últimos anos, isso tem mudado bastante? Você quer... Vocês ficam à vontade, o papo é livre junto, o que a gente tem, né, discutido muito. Acho que tem, né? Tem muito desconhecimento, tem muita gente que já associa papo uma coisa a outra, isso, aquilo. Primeiro, a pluralidade que a cena tem, né? Então, por mais que a gente acabou de dizer para vocês, né, que o hip hop ele chega na nossa vida pelo fenômeno midiático. É o videoclipe que traz isso pra gente, né? Mas aí o videoclipe chega, mas a gente tem, né, Seu Tio, Quarteirão do Soul, que tá na cena aí, encantando Belo Horizonte há quanto tempo, né? Eduardo Souto, uma galera que tá na cena, que chegou aqui na década de 80, que traz isso para Belo Horizonte de certa forma, que é uma história, é um estilo de vida, é um modo de ser, de viver, de fazer, de sentir, de aprender. Então, a gente olhar com muito cuidado, né, para preservar essa história, mas que também essa história chegue longe. Então, a gente tem alguns ramos, né? Eu hoje, enquanto Bruna, Bruna, enquanto pesquisadora das danças urbanas, do hip hop de uma forma geral, eu tenho esse braço dessa vertente de que, academicamente, esse assunto chegue lá. Que as pessoas conheçam e vejam a produção de conhecimento que acontece nesses espaços de uma maneira muito maravilhosa e que ainda é estigmatizada na academia, como um saber menos, né? Como diria Freire, um saber menos. Mas a gente tem também pessoas que se apropriam, uma apropriação cultural desse processo, da cultura hip hop, de uma forma extremamente comercial e midiática e que não está contribuindo com a cena com nada. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. É interessante a gente ter hoje, né, redes sociais que popularizam, etc. Hoje nós temos participantes que já passaram pelo projeto que têm uma vida estruturada em cima de Instagram. Que consegue sustentar uma casa, sustentar uma família pela visibilidade do seu trabalho. Então, isso também é uma questão muito interessante. A dança chegando a espaços e lugares onde ela não chegava, né? O hip hop enquanto fenômeno urbano está mudando, né? Nós temos uma ex-participante do projeto que foi fazer foi para o Pará, interior do Pará, fazer pesquisa e chegou lá, ela descobriu gente estudando break. Então, não é mais um fenômeno urbano. E não é por quê? Pelo alcance de internet. Até que você falou de alcance, de rede social, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo. Você acha que essa geração nova do TikTok assim, serve mais para ajuda a viabilizar o aumento da cena do hip hop ou também a banalizar, assim? Essa é uma opinião minha, né? Depois você pode até se colocar. Eu acho que em termos de entretenimento, etc., ela é válida, é uma questão de lazer. Agora, me preocupa a banalização, como eu comentei com você, né? Antes de nós começarmos, de banalizar algo que é sério, que tem história, que tem um porquê, que tem técnica. Né? Hoje, a pessoa que ela se dedica ao hip hop, do seu elemento dança, ela tem que estudar e muito. E muito. Às vezes ele passa aqui dias e dias inteiros para poder entender uma questão, para poder dar uma aula ou para poder montar uma coreografia. Então, é estudo. Então, o que eu discuto é a banalização do movimento pelo movimento. Ou de dar mais palco e projeção, alguém que já tem, vocês estão entendendo? A questão é, o que essa rede social ela pode, de fato, dar visibilidade e dar palco mesmo para quem está na cena. Sim. Provavelmente tem caminhos para isso ser uma coisa para assim, alimentar isso de uma forma melhor do que talvez só jogando de uma forma meio que reducionista, sei lá, mais simplória, né? Sem entender o peso e o valor da cena. É uma história, gente. Assim, até sobre isso, porque acho que seria legal talvez diferenciar de uma forma geral. Muita gente, eu acredito, associa, assim, fala-se de hip hop, e deve ter gente que pensa, assim, estritamente como um gênero musical e pronto, assim, né? Esse trabalho de quebra dessa visão também faz parte das aulas, assim, como que é explicar a história disso para além da dança ou da música em si? Nas estruturas, né, das oficinas que acontecem no projeto Anjo de Rua, toda aula começa e termina com uma roda de conversa. Bem freiriana, assim, né? Legal. Então, esse primeiro momento, né, e eu acompanho, né, muito, especialmente as oficinas dele aqui, é a gente trazer para os meninos que a gente não está avulso nesse mundo. Eles estão fazendo parte de uma história e que eles precisam conhecê-lo. Então, de onde começou?
Que elemento é esse? Hoje eu estou trazendo para vocês esse estilo. Sabe de onde ele partiu? Vamos dar um Google? Vamos dar uma pesquisada? Vamos fazer o seguinte, aula que vem, vocês vão dar uma olhada aí, dar uma pesquisada e vão socializar aqui. O que vocês entenderem, a gente bate esse papo junto. E isso, voltando esse negócio do TikTok, me andando com isso, é justamente essa situação, que os alunos, TikTok, fica aquela, né, naquela euforia toda, o professor faz o TikTok. E até eles entenderem também, esse passo que está fazendo, sabe, é do hip hop, de tal cidade, sabe, de tal bairro, assim, se assado, sabe, da pessoa que trouxe isso, a ideia dela é essa. Então, para eles entenderem também, sabe, essa situação, da onde que vem isso, né? Quando a gente começa com essa roda de conversa nas nossas aulas, é justamente para a gente entender um pouco. Hoje a gente faz isso muito mais, né? Quando era só o presencial, assim, por um lado eu acho que isso é ótimo, assim, porque aumenta a nossa capacidade de entender um pouco mais na teoria, assim, do que só na prática, só no corpo, né? E aí trazer um pouco dessas atualidades, assim, hoje, né? Do TikTok, o que está acontecendo? Por que tá esse alvoroço todo, assim? É só o xerox colorido realmente, sabe? É um xerox que é tirado lá e depois vai vindo, até ficar um xerox com preto e branco, mais ou menos assim, telefone sem fio, né? Sim. Falou A, vai chegar um Z lá, bem... Outra coisa... bem letra de médica, assim, aquele Z assim, bem ruimzinho, sabe? Então, assim, você perdeu todo aquele... Aí vem um cara que é na cena, que entendeu, que estudou tudo, fez uma coisa e a galera veio fazendo só qualquer coisa. Aí chega um aluno dentro da sala de aula, não, só quero fazer TikTok. Eu falei assim, não, filho, só quero fazer TikTok. A gente pode brincar. A gente pode brincar na aula, no final da aula, a gente fazer uma coisa, porque faz parte. Eu acho que tem que trazer também, não posso simplesmente ignorar, sabe? Sim. Mas assim, eu trago, a gente brinca, eu brinco com minha filha, sempre assim, sabe, no TikTok, tudo. Gosto de ver assim. Pra gente entender essas coisas boas e as coisas que não estão muito boas, até para levar mesmo os alunos para eles entenderem isso, sabe? E essa roda de conversa é isso, assim, para a gente entender essa cena, né? O que é o hip hop, sabe? O que está trazendo ali para a gente acrescentar na nossa vida, o que tá acontecendo de errado aqui para a gente, né, deixar ali de lado e a gente continuar crescendo. Que eu acho que essas rodas de conversa ajudam muito, assim, né? Essa faixa etária do projeto, pelo menos, costuma ser qual? Assim, uma média desses alunos do projeto, ou é muito plural? Assim? É muito plural, né? No presencial, a gente tem a presença de crianças, né? Nós começamos com as crianças no online quando entrou a pandemia, mas viu que para elas tempo de tela não estava interessante. Sim. Então, nós recebemos crianças a partir de 6 anos, e aí a gente vai para 3 pontinhos, já vovós, etc. Todo mundo é bem-vindo. E mais, assim, né? Para a gente se organizar metodologicamente, a gente faz uns recortes mais de experiência prévia ou não, né? Porque a pessoa que já tem uma experiência prévia, ela fazer aula com quem está começando, às vezes pode trazer, não ajuda nem um lado nem o outro. Sim. Então a gente tem uma organização, né? Mas nessa perspectiva de experiências, quem está começando, quem já tem alguma experiência em outra área, mas que dá. Então a gente trabalha nesse sentido. Mas hoje, né, nessa situação de pandemia, porque infelizmente, né, o acesso à internet, etc., ela não é para todos. Então, para você abrir uma reunião do Zoom, você ficar lá 1 hora no seu 4G, você fica o resto do mês sem internet, né? Então, a gente teve uma queda muito importante do número de pessoas que têm acesso, né, a essas ferramentas digitais para a aula, mas hoje a faixa etária que é mais forte para a gente, ela tá ali flutuando entre os 17 e 25 anos. Estamos saindo dela, infelizmente. Não dá tempo ainda aqui. Eu acho que hoje a adolescência ela vai até os 30, então tá tranquilo. Não, total. E eu imagino que, mantendo ainda nesse assunto sobre essa ansiedade, essa ideia de postar e de fazer isso também para, né, ser uma identidade ali também na rede social, eu imagino que isso vai ficar cada vez mais presente do pessoal que chega. Então, a sociedade ela tá num processo que é tudo muito imediato, né? Tudo é imediatista. Então, a pessoa chega no primeiro dia, que dia que nós vamos gravar um vídeo? Né? Você aprende a andar primeiro, depois a gente grava o vídeo. Com calma. Vamos por partes, né? Então, eu falo que assim, a gente tem que ir na contramão também dessa força, né? Pra gente não perder a essência do que é. Nós temos uma responsabilidade com a cena
de entender o hip hop enquanto campo de estudo acadêmico mesmo, sabe? De que tem um porquê das coisas acontecerem e daí para eles terem condição, né? Hoje, quando a gente vê, por exemplo, de que até o caminho da independência e de entender esse lugar, né? Um aluno, ele tá lá com você, um estudante, de repente aí aparece uma batalha lá no viaduto, ele vai batalhar. Quando ele chega lá, ele percebe que para estar nesse lugar é preciso estudo. Que até para improvisar, a gente precisa de ter aula. Nós temos coletivos lá que trabalham nessa perspectiva, né? Que massa. Pra você improvisar na dança, tem que ter uma gavetinha aqui pra você tirar a cartinha da Você tem mão. que ter recurso pra poder tem que ter montar repertório. isso. Tem que ter repertório. Não só na dança, né? Mas Em tudo. no freestyle da rima também, você tem que ter Exatamente. bastante conhecimento, conversar com muitas pessoas, pra você na hora de estar armado, né? Exatamente. Lógico. Então, sem esse não pode ter esse descolamento, sabe? Eu falo teoria, mas é de teoria e prática, de vivência, né? De até mesmo, né? A gente fala com os meninos, né? Quem é esse corpo no mundo, né? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Nós não estamos aqui a passeio. Então, a sua dança, se ela cai nessa lógica da reprodução, você está perdendo a oportunidade de imprimir sua marca aqui. Sim. Né? E é o que eu volto a dizer sobre o TikTok. TikTok é o inferno da vida. É que hoje... Ele sempre divide as opiniões. bicho. Quando vem esse papo... Mas é o que a gente tinha falado mais cedo. Hoje, você vai na festa, se tocar a musiquinha, todo mundo vai dançar aquilo, né? Então, pronto, assim. O TikTok tá lá para dançar, né? Mas não tem aquela coisa não, vou fazer uma coisa diferente. Dança do seu jeito, meio que uniformizou tudo. É o que nem quando tava na festa lá, né? Na festinha lá, o seu amiguinho aqui, sabe? Tava lá na festinha, né? Pois é. Daqui uns dias ele vai estar nesses... Exatamente. Se fosse hoje em dia, ele estaria lá fazendo lá, né? Dos 12 molas, aquela coisa. Não, ele não teria aquela propriedade, sabe? Não, vou fazer só o que meu corpo pede, só que a música seguiu o flow, né? Vai no flow. Exatamente. E para além dessa questão também, uma coisa que me preocupa muito, especialmente dessa rede específica, é o processo de branqueamento que ela passa. Né? Que esse é um lugar que eu posso falar com muita tranquilidade, né? Então, quando você vê a quantidade de vídeos, quantos vídeos de dançarinos pretos você vê quando você passa ali? Né? Há um algoritmo, alguma coisa nesse negócio que dá uma bloqueada na nossa cena. O espaço, mesmo sendo rap, trap e funk, é sempre É o branco que tá o lá. blogueirinho. É porque acaba blogueirinho. que o rap e o trap virou pop, né? Então chegou em todo mundo e acaba que quem tá tendo mais voz muitas vezes são os brancos. Exatamente. Seja Mas quem na produz? dança ou até na música, né? Mas quem produz? Quem que alimentou o processo? Vocês Da onde que entendem? veio, né? A história que você tá falando, você Esse aprender, resgate, você né? vê todo o peso histórico que tem no movimento. Exatamente. Então, quando eu digo banaliza, é nesse sentido. É de quem são essas pessoas que estão fazendo uma apropriação cultural de algo que, na verdade, não é delas. E não é de ninguém, é de todo mundo. Mas a gente tem que... Mas assim, não tem um apego, ao menos, de tentar fazer disso algo que possa contribuir. Até nesse sentido, né, imagina? Exatamente.